você pode estar glorificando o nome do Senhor. Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela sua oportunidade, ao pastor. Deus abençoe o Senhor, a família, o ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um deles, dê graça, dê força para continuar a obra do Senhor. E que Deus abençoe essa igreja maravilhosa, louva e adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos vieram para ouvir Deus falar nessa noite? Porque Ele está aqui. Eu já tenho a certeza que Deus falou com a sua alma, porque Ele já falou com a minha. Os louvores já falaram no nosso coração, mas nós precisamos de ouvir mais um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que você não saiu da sua casa em vão, você saiu da sua casa para adorar o nome de Jesus. Todas as vezes que nós adoramos ao Senhor, Ele faz algo ao nosso favor. Todas as vezes que você dá algo para Deus, Ele te devolve muito melhor. Se nessa noite você deu glória, você deu aleluia a Ele vai encher você da glória dEle nessa noite. Eu tenho a certeza que você não vai sair da mesma forma que você entrou, porque quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, nós temos que sair da casa dEle diferente. O texto que nós lemos é muito conhecido, muito usado sobre a glória da segunda casa. Muitos de nós sempre proferimos essa palavra: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Acreditamos fielmente nessa palavra, que sempre será maior. Mas devemos entender também como foi a glória da primeira casa, como foi que Deus manifestou a sua glória nos tempos passados. No livro do Êxodo, capítulo 25, você vai ver como Deus dá a Moisés a planta do tabernáculo. Quando Deus revela a ele como seria a primeira construção, de onde seria a habitação da glória do Senhor, onde Deus manifestaria a sua presença de forma maravilhosa. Existiam algumas divisões que não deixavam qualquer pessoa chegar em alguns lugares, mas as pessoas poderiam sentir e ver pelo lado de fora a presença do Senhor. Todos os anos, quando o sacerdote entrava no templo santíssimo, o povo ficava do lado de fora, e pelas cortinas começavam a ver as fumaças da presença do Senhor. Começava a ver que Deus, naquele ano, estava manifestando, e a grande pergunta era: como será o nosso plano? Como será que Deus vai fazer novamente a nossa vida? Como será a nossa colheita? Como serão as bênçãos de Deus na vida do seu povo nesse ano? Os pais começavam a dizer para os filhos: olha, fiquem atentos, porque agora mesmo a fumaça de Deus, a sua Shekinah, vai começar a sair pelas frestas da cortina. Nós vamos sentir a presença dele daqui de fora. Nós vamos poder encontrar o nosso sacerdote depois e saber o que Deus vai falar. Eu acredito que a fumaça de Deus já está nesse lugar, que a Shekinah dele já desceu sobre essa igreja e vai começar a sair pela janela, porque o plano de Deus não é só aqui dentro, a glória dele vai sair de dentro desse lugar. Você vai ser usado por ele mais uma vez. Ele é grandioso por dar a seus filhos: olha, filho, aquilo ali os levitas carregavam. Eles tinham que enrolar as cortinas, colocar nos ombros e montar onde a nuvem de Deus parava, onde Deus ordenava. Os pais começavam a dizer: sempre nós temos que nos dobrar diante disso, porque me habita o Senhor. Deus desce naquele lugar. Pode ser, papai, mas Deus é tão grande, mas não importa. Ele disse que desceria a sua presença lá no momento sagrado, onde Deus manifesta a sua glória. Homem que peca não pode entrar lá dentro, mas aqueles que estão justificados podem ficar aqui de fora e sentir a presença do Senhor. É uma glória magnífica, era algo que todos os anos as pessoas esperavam. Na hora do sacrifício, as famílias ficavam de lá agitadas, querendo ver de novo a manifestação de Deus. Todas as histórias, Deus descia no monte, a fumaça dele descia, o monte tremia, era poderoso, era grandioso, sentir ele falar, ouvir a sua voz. Mas devido a algum tempo, o povo começou a perder a glória do Senhor. Começou a não dar mais ouvido à voz de Deus e perder então o sentido das coisas. Começaram a tratar Deus apenas como uma fonte milagrosa, não mais como Deus supremo, Criador do universo. Não existia mais adoração, não existia mais louvor. Era um tempo onde Deus não falava, onde a presença de Deus foi destruída. Deus usa Davi para trazer a sua arca de volta, trazer a sua presença. Mas a ele a plano de Salomão não vai construir o meu templo. Ele vai construir algo para mim grandioso, que em toda a terra será conhecido. Algo majestoso que será coberto de ouro por dentro e por fora. Não é aquele que você
existia uma estátua, não existia uma bandeira, não existia. Porque Deus não é representado por isso. Deus é representado por mim e por você. Deus não é representado por bênçãos, não. Deus é representado por você. Diga para você, não é você que carrega a glória dele. É você que representa ele nessa terra. Por isso eu vou te dizer uma coisa, levanta a sua cabeça. Para de andar cabisbaixo, porque quem anda cabisbaixo é escravo. Não tenha medo de leis humanas, não tenha medo de deputado. Porque quem estabeleceu a igreja foi Cristo. Você vai marchar sobre a terra e ninguém para o seu louvor. Quando se termina a construção, então, Salomão faz um pátio, uma plataforma. Ele começa a invocar a presença do Senhor. Ele começa a dizer para Deus: olha, Deus, se esse povo te abandonar, perdoa-os. Se eles um dia forem para outros deuses, mas eles louvarem, perdoa-os. Perdoa eles, faz a sua presença de glória. Então diz a Bíblia que quando Salomão ofereceu o sacrifício, a fumaça de Deus desceu. A glória de Deus foi tamanha que os homens não poderiam ficar de pé. Os sacerdotes, imagina você agora, aqueles homens barbudos com as suas vestes, que não poderiam dobrar diante de nada, não ser do próprio Deus, onde tinha o seu manto, uma faixa que dizia: não se prostrarás, tendo que se dobrar agora. Um tentando levantar o outro, e outro: eu não consigo ficar de pé, porque a glória é demais. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você pode ser doutor, seja o que for, mas vai ter que se dobrar diante da glória. Vai ter que se dobrar diante da presença dele. Não importa quem nós somos, importa é o que ele é na nossa vida. É o que ele pode fazer por nós. Mas estava a primeira glória quando Deus se manifestou. A notícia correu: olha, Deus se manifestou dentro do vídeo. Todo mundo queria morrer para dentro. Todo mundo queria ir lá para ver a beleza. Agora, não no templo, pelo ser de ouro, não no coberto de ouro, não. Todo mundo queria chegar lá perto para ver de novo a presença dele. Para ver como seria de novo aquele verdadeiro avivamento. Como que muito Deus que é vivo se manifestaria. Porque Deus, esses homens que se diziam: eu sou Deus, eram sepultados. Quando tentaram destruir o templo, procuraram o estado de Deus, mas não encontrou. Quando encontrou a imagem dele, tentaram destruir pela imagem, mas nunca conseguiram. Porque ele não estava na imagem, ele estava dentro do seu povo que se dobrava e adorava. Por isso que ele disse: onde houver dois ou três do meu nome, estou no meio. Deus está aqui nessa noite. Vai lançar sua vida, vai louvar a sua glória. Você não vai sair daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Mas o tempo passou. Salomão começou a vir para a igreja, vir para o templo adorar, e depois do culto, e oferecer sacrifício para os deuses. Mesmo com aquela construção majestosa, ele abandonou a glória de Deus. Ele abandonou o único Deus que é invisível, mas é real. Então a glória do Senhor se foi embora por muitos anos. A notícia única que se ouvia era: um dia Deus falou conosco. Um dia Deus manifestou para nós. Os pais começavam a reunir seus filhos e dizer: olha, nós somos da descendência de um povo que atravessou o Rio. Nós somos aqueles que nossos pais comeram pão no deserto. A rocha teve que dar água para nós. Nós somos esses. Mas nós perdemos a glória de Deus. Você está entendendo? Você é descendente de Cristo. Você é filho de Deus. Talvez você esteja preocupado, não sei se vai ter emprego. A crise está demais, mas eu não me preocupo com crise. Porque o meu Deus ainda desce como o céu. O meu Deus ainda faz rocha da água. E se ninguém vier trazer comida para você, o corpo traz. Porque Deus não morreu. Não está no tempo de John Wesley. Os milagres vão ficar no tempo de Eliseu. Os milagres é hoje. É hoje que acontece o sobrenatural de Deus na sua vida. Estamos vivendo de um
de repente, quando o rei se dobrou, ouviu-se o barulho e a glória de Deus desceu. As crianças começaram a brilhar os seus olhos, os jovens, dizendo: quem dera se nós sentíssemos isso, se nós pudéssemos buscar isso para nós, se volasse esse tempo. E alguns entristecidos pensaram: mas nós não temos mais nada, nós perdemos, o tempo foi destruído. Mas Deus construiu um tempo, um dia, lá no Jardim do Éden, que Ele continuava vivo. Esse tempo é eu, é você. Os tempos de barro, de madeira podem se acabar, mas Deus permanece vivo para sentir a presença dEle e para que a fumaça ainda desça da sua vida. Então Deus usa homens para trazer de volta a construção e usa o homem para trazer uma mensagem, dizendo: olha, vocês se preocupam demais com a vossa vida, plantam muito e colhem pouco, se vestem, mas não se aquecem, bebem, mas não estão saciando a vossa sede, porque estão preocupando apenas com o próprio interesse. E a casa de Deus está em ruínas, a casa de Deus está destruída. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo Deus olhando para mim e para você, dizendo: você é a minha casa. Você não preocupa em cuidar mais de você. Você só se preocupa em levantar pela manhã e postar sua vida no Facebook, mas não se dobra para falar comigo. O já foi louvado, Deus está com saudade da igreja que fala com ele. Não adianta postar lá versículo bíblico se você não anda mais ele, não adora o seu nome. O plano de Deus é encher você de novo, é renovar sua vida. Não é esse crente fraco que tem medo do diabo, não. Nós não temos que ter medo do diabo, não, porque ele já foi vencido. Enquanto uma igreja que não pode surgir, uma igreja está dizendo que não vai mais pregar, então nós não nascemos assim. A nossa igreja começou dentro do Coliseu, quando homens e mulheres eram arrancados seu sangue para dar vida por esse evangelho. Foi assim que você teve vida. Você é o templo de Deus. Começa a se construir de novo, começa a reformar a sua vida. Nós queremos um avivamento, mas ele tem que começar de dentro para fora. Os pregadores precisam chegar no culto para adorar a Deus e não vai brilhar mais. Nós precisamos resgatar a presença de Deus. Deus não tira misericórdia, não tira para esse povo. Eles passam na porta do templo e dizem: mas eu não vou, deixa o pastor sozinho, eu não vou reformar nada, cuidar da casa, eu vou cuidar da minha. Para que eu vou orar pelos enfermos se eu estou saudável? Eu tinha uma mulher que me procurou pela me ensinar de manhã, depois que eu fui embora e voltei, e ela me disse: olha, moço, eu vou te dizer uma coisa. O meu pai é macumbeiro, a minha 5 irmãs é macumbeira, tudo maldição de pai de são. Eu sou a única crente. Eu estou procurando força. Será que o senhor pode me ajudar? Pensa nisso. Você pode estar de bem, mas tem lá fora que precisa de você. Precisa dessa igreja. Se Deus não permitiu que as portas se fechassem e você morresse, é porque Ele ainda conta com a sua vida. O dia que Deus não precisar do soldado que dá baixa dele levando para o céu, como Ele fez com o Paulo, mas Deus ainda precisa de você. Deus ainda precisa de você para incendiar essa cidade. Pode descer de Macumba, pode descer do que for, mas Deus ainda conta com você. A autoridade está na sua
com você. É sobre os entulhos que nós nos reconstruímos e ficamos mais altos. É sobre as lutas que nós nos tornamos melhores. Deus enxugar pessoas aqui que têm espírito depressivo. É crente, mas é depressivo. Acha que ninguém se importa com você. Que você não é ninguém. Eu que na vida não tenho beleza. Eu também não tenho. Mas eu consegui a graça de ser um servo dele. E se ele te escolheu é porque tem algo na sua vida. Podem olhar para você e dizer: você não é ninguém. Mas rei nenhum na vida por ninguém. Se der a vida por você, porque você é alguma coisa. Tem gente que sobe no pulo e diz: você é o velho gravata, mas você não é. Você é obra nas mãos de Deus. Ele tirou um tempo para fazer você. Se ele te vê, você é alguma coisa. E não adore, 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 adore nesse lugar. Não tem mais os seus amigos, não tem o seu brilho, não tem a sua glória. A única coisa que ficou foi a história de um povo que um dia foi alguma coisa, que um dia Deus fez isso. Esses dias eu pregava e um homem veio à frente e disse: um dia eu fui pastor, mas hoje eu estou na cachaça e não consigo mais levantar. Eu vou orar por você, Jesus vai te libertar. Nós estamos vivendo assim, algumas pessoas. Pastor, eu já fui líder de jovem, eu já fui líder do centro de oração, eu já fui profeta um dia, eu já orei, Deus curou pessoas, eu já cantei.